Quando todas as portas parecem fechadas e não há mais saída, Deus abre uma nova porta de esperança para você. Começa agora o programa Mensagens de Paz e Vida com João Ribe Palharim. Hoje com a apresentação de Giancarlo Palharim. Olá, meu querido, olá, minha querida, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Mensagens de Paz e Vida. A partir de agora, Deus vai falar com você. Então, peça sabedoria do alto, peça entendimento sobre as coisas espirituais, porque a mensagem de hoje vai ser muito esclarecedora. Vai ser uma mensagem emocionante de João Ribe Palharim. Você quer ouvir a voz de Deus? Você quer ouvir o Senhor falar com você nessa noite? Então preste atenção. Ser humilde é uma coisa que Deus aprecia. E é uma das 4 coisas que Deus exige para abençoar a sua vida. Porém, Deus resiste aos orgulhosos. Deus resiste aos soberbos. E quando alguém, querendo se passar por humilde, mas na verdade não sendo humilde, Deus que é onisciente e sabe todas as coisas, também percebe. E é como aquela pessoa que diz, olha, eu sou tão humilde que eu tenho orgulho da minha humildade. Deus percebe. Olha, sem dúvida, só Jesus pôde dizer, eu sou manso e humilde de coração, sem parecer piegas, sem parecer pretensioso. Mas Deus ama as pessoas humildes. E como já foi dito antes, a humildade é uma das 4 coisas que Deus exige para abençoar o ser humano. Quer saber quais são as outras 3? Porque hoje você vai aprender as 4 revelações que Deus fez para abrir portas e caminhos na sua vida, abençoar todas as áreas da sua vida, trazer cura, saúde perfeita ao seu corpo. Você quer? Então receba com carinho o fundador e presidente vitalício da comunidade cristã Paz e Vida e a mensagem de hoje. 4 revelações que mudarão a sua vida. Deus vai falar com você. Neste momento tão especial de adoração a Deus, em que João Ribe Palharim pregará com unção e autoridade a mensagem transformadora do Evangelho, os pregadores do telhado convidam você a abrir seu coração e permitir que o Espírito Santo fale aos seus ouvidos a palavra que transformará a sua vida. Mensagem de hoje: as 4 revelações que mudarão a sua vida. Pegue a palavra de Deus, abra no 2º livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 13. Já acharam? 2º livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 13? Deus falando, preste atenção. Atenção, é Deus falando. Diga assim, Deus, fale comigo. Bem alto, Deus, fale comigo. Quer ouvir? Então ele vai falar. E ele está falando aqui já no versículo 13, ó, olha o que Deus diz. Se eu cerrar os céus, veja que esse verbo cerrar é com C cebola, não com S. Não é cerrar de serrote, é cerrar de fechar. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, quer dizer, se eu fechar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Amém? Então vou ler de novo, Deus falando. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, preste atenção que Deus está dizendo que Ele tem o poder de controlar o céu, abrir ou fechar. Ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra,
Veja, Deus está dizendo que tem o poder sobre as pragas. Ou se enviar a peste entre o meu povo. Deus falando, eu tenho poder sobre as doenças, de enviar e de tirar. Amém? Quem acredita que Deus tem esse poder? Então, preste atenção. Então, eu falo agora e você repete em seguida. Vamos lá. Se eu, bem alto, se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo. Amém? Deus está dizendo, eu tenho poder sobre essas coisas. Se eu fizer isso, quem acredita que Deus tem poder para fazer isso? Então desocupe as mãos e vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas que nós já temos em toda a nossa vida. E enquanto você aplaude, abra a tua boca e diga, glória ao teu nome, Senhor. Isso, vai aplaudindo e glorificando. Você que está à distância, nos acompanhando pelo rádio, pela TV, pela internet, pelo YouTube, junte-se a nós aqui em São Paulo e glorifique a Deus conosco. Vai aplaudindo e dando glória. Vai aplaudindo e glorificando. Continua. Pai querido e Deus amado, o Senhor tem poder para abrir e fechar o céu. Então abre o céu para receber este louvor agora. Porque não só o povo aqui de São Paulo, mas em toda parte, em toda a terra, alguém está te glorificando. Abençoe cada vida que te exalta agora. Derrame sobre cada uma dessas pessoas a tua virtude, o teu poder. Agora, Pai, a tua palavra vai ser pregada. Vem falar com o teu povo. Use a boca do pregador, use os lábios do mensageiro. Envia a tua palavra com poder e autoridade. E que a tua palavra vá, percorra toda a terra e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome de Jesus, diga amém, Jesus. Quem está sentindo a presença do Senhor aqui? Ele merece mais uma salva de palmas. Melhor que a anterior. Diga, Ele merece, Ele é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Glória ao teu nome, Senhor. Quem tiver lugar pode sentar, por favor. O que acontece e torna as pessoas infelizes aqui nesse mundo? Quando todas as oportunidades se fecham para ela e as portas parecem trancadas, os caminhos parecem fechados, e a pessoa vê a oportunidade passando na frente dela, mas ela não consegue alcançar. E isso vai gerando frustração, desespero, tristeza e até revolta. A pessoa vai ficando revoltada porque ela quer avançar, mas todos os caminhos e portas parecem trancados e ela não consegue. Isso causa até depressão nas pessoas, abatimento, desânimo. E a situação piora muito quando, além dela não conquistar coisas novas, começa a perder as que já tinha. A pessoa perde o carro, não consegue pagar, perde a casa, perde o apartamento, perde o terreno, perde a família, perde o emprego, perde a empresa, perde a oficina, perde o comércio. E a situação fica mais desesperadora quando aquilo que ela poderia ainda colher nem chega a brotar, não chega nem a nascer. E quando começa a nascer, é destruído diante dos seus olhos. A pessoa vê aquele prejuízo acontecendo diante dela, e ela ainda é agravada com doenças e enfermidades, no momento em que ela mais precisa de dinheiro para pagar dívidas, para cumprir compromissos, e vem a doença, e ela se vê obrigada a comprar remédios caríssimos
e pagar por tratamentos igualmente caros. O que eu falei aqui para você resumidamente são essas 3 coisas que Deus acabou de falar através da sua palavra. Olha só, se eu fechar os céus, quer dizer, é Ele que tem o poder de abrir e fechar portas. Se eu mandar os gafanhotos para que consumam a terra, é uma linguagem figurada que fala a respeito de se perder aquilo que já tinha. E se eu mandar a peste, a doença, onde a pessoa vai ter que gastar com remédios e tratamentos. É exatamente isso que ele está falando naquele tempo e que eu estou agora colocando numa linguagem mais atualizada para todos nós. E Deus, Ele diz que Ele tem poder para abrir e fechar os céus ou abrir e fechar portas. E Ele provou isso. Vamos lá no livro de Gênesis e agora eu vou querer que você pegue caneta e papel para anotar esse estudo rapidamente, tá bom? Livro de Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Gênesis, capítulo 7, versículo 1. Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. Versículo 4. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a terra toda a substância que fiz. Deus tem poder para abrir e fechar o céu. Ele diz que vai abrir e vai chover muito, mas Ele está provando que Ele tem poder para proteger aqueles que são seus. Por isso que Ele arrumou para Noé e a sua família um escape. Aí Deus de fato abre as comportas e chove como nunca. Aí Deus resolve fechar as comportas. Capítulo 8 aqui de Gênesis, versículo 1. E lembrou-se Deus de Noé e de todo animal e toda res que com ele estava na arca, e Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também, quer dizer, fecharam-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. Deus disse: agora eu vou fechar as janelas dos céus. Então Ele fechou o céu e a chuva, o dilúvio, cessou. Então a pessoa, ela primeiro tem que entender que quem abre e fecha as portas é Deus. Quando ela começa a tomar prejuízos, perder o que conquistou com muito trabalho e durante anos, ela precisa se convencer que Deus tem poder para consumir e Deus tem o poder de fazer a pessoa reaver aquilo que perdeu. Então, vamos aqui no livro de Êxodo agora, porque Deus falou: se eu mandar os gafanhotos para que consumam a terra. Livro de Êxodo, capítulo 10, versículo 4. Porque se ainda recusares deixar ir o meu povo, eis que trarei amanhã gafanhotos aos teus termos, e cobrirão a face da terra, que a terra não se poderá ver, e eles comerão o resto do que escapou, o que ficou da saraiva. O gafanhoto é para comer o que ainda resta. Também comerão toda árvore que vos cresce no campo, e encherão as tuas casas, e as casas de todos os teus servos, e as casas de todos os egípcios, como nunca viram teus pais, nem os pais de teus pais, desde o dia em que eles foram sobre a terra, até o dia de hoje. E aí Deus mandou aquela multidão de gafanhotos como nunca se viu antes. E aquilo que ainda restava foi consumido da terra. Aí o faraó se humilhou, se arrependeu e pediu perdão. Veja o versículo 16. Então o faraó se apressou a chamar a Moisés e a Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois, peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte.
e saiu da presença de Faraó e orou ao Senhor. Então o Senhor trouxe um vento ocidental fortíssimo, o qual levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Nem ainda um gafanhoto ficou em todos os termos do Egito. Então Deus está mostrando que tem o poder de destruir e tirar a destruição. A pessoa que está perdendo tudo precisa começar a acreditar nisso. Que não é crise, não é plano de governo, não é situação momentânea, porque enquanto essas pragas dos gafanhotos desciam sobre o Egito, onde morava o povo de Deus não teve um só gafanhoto, não teve nenhuma destruição, nada se perdeu. Então a pessoa tem que começar a entender, Deus pode controlar os prejuízos, Deus pode fazer cessar as minhas perdas. Vamos ver aqui agora Deus agindo naquilo que é, talvez, a pior coisa que uma pessoa pode perder na vida, que é a saúde. Não é? Porque se você está com as portas fechadas, não consegue conquistar mais nada. Depois vêm os gafanhotos e tiram o que você já tinha. E depois de perder o que você já tinha, cheio de dívidas e precisando de recursos, ainda vem as doenças para acabar com o restinho que você tem, a saúde tão importante. Deus vai mostrar agora, Ele mesmo vai mostrar que Ele tem poder sobre as doenças, inclusive para tirá-las. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Olha o que Deus está falando, preste atenção porque agora é forte. E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E aí, quer ouvir atento a voz do Senhor teu Deus? Deus está falando com você, não é mesmo? Ó, daqui a pouquinho João Ribe Palharim volta com a mensagem, tá bom? Só tem um recado importantíssimo para você que já é batizado, batizada depois de adulto, depois de adulta. Olha, domingo que vem, dia 14 de novembro, acontecerá em todas as unidades da Paz e Vida a Santa Ceia do Senhor Jesus. Só que na sede nacional da Paz e Vida, às 10 horas da manhã, quem espera por você é o pastor João Ribe Palharim, fundador e presidente vitalício da Paz e Vida. Às 10 horas da manhã, na Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, fica ali pertinho do metrô Portuguesa Tietê. E você não vai precisar procurar estacionamento se vier de carro ou moto, porque nós temos um estacionamento amplo e gratuito. Então, dia 14 de novembro, domingo que vem, às 10 horas da manhã, na sede nacional da Paz e Vida, com João Ribe Palharim. Você que é salvo, você que é salva, você sabe que não se deve perder a reunião mais importante do mês, Santa Ceia do Senhor Jesus. Programe-se desde já e compareça a todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. E agora, continue ouvindo esta poderosa mensagem de paz e vida. Vamos ver aqui agora Deus agindo naquilo que é, talvez, a pior coisa que uma pessoa pode perder na vida, que é a saúde. Não é? Porque se você está com as portas fechadas, não consegue conquistar mais nada. Depois vêm os gafanhotos e tiram o que você já tinha. E depois de perder o que você já tinha, cheio de dívidas e precisando de recursos, ainda vem as doenças para acabar com o restinho que você tem. A saúde, tão importante. Deus vai mostrar agora, Ele mesmo vai mostrar que Ele tem poder sobre as doenças, inclusive para tirá-las. Êxodo capítulo 15, versículo 26. Olha o que Deus está falando, preste atenção porque agora é forte. E disse:
se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. E aí, quer ouvir atento a voz do Senhor teu Deus? Eu sou o Senhor que te sara. Se você ouvir atentamente a minha palavra e guardá-la, e fizer o que é reto diante dos meus olhos, não é o que é reto diante dos seus próprios olhos, porque hoje a sociedade está tão deturpada, que aquilo que a gente sabe que é errado, até as leis dizem que agora é certo. Aquilo que a nossa consciência mostra que está errado, vem até a justiça, os juízes, e dizem, não é mais errado não, pode fazer. A nossa sociedade está assim. E Deus está dizendo, você tem que fazer o que é reto diante dos meus olhos, e não o que é reto diante dos teus próprios olhos, ou diante da sociedade. Não aquilo que a sociedade está impondo como certo hoje, sabendo todos que é errado. Porque esse é o tempo da iniquidade e é necessário que todas essas coisas aconteçam, disse Jesus. A iniquidade nos últimos dias tem que se multiplicar. Mas não é porque a iniquidade está se multiplicando e tudo hoje é normal, até as coisas que sabemos serem erradas, não é por causa disso que você vai fazer o que é errado, porque a sociedade aceita agora, não tem problema nenhum. Deus está dizendo, se você ouvir atentamente a minha voz, e guardar a minha palavra, e fizer o que é reto diante dos meus olhos, nenhuma das enfermidades que eu coloquei sobre os egípcios, eu porei sobre ti, nenhuma delas, porque eu sou o Senhor que te sara. Se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, a pessoa tem que estar disposta a ouvir atentamente a voz do Senhor Deus, porque Ele tem poder, primeiro, para abrir os céus. Segundo, Ele tem poder para repreender os gafanhotos. E terceiro, Ele tem poder para repreender as pestes. Amém? Se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, quem aqui quer ouvir atentamente a voz do Senhor? Porque por enquanto Ele não falou ainda o principal. Por enquanto Ele só revelou o que acontece na sociedade e com a humanidade, e você bem sabe disso, mesmo porque você é testemunha dessas tragédias. O que eu falei aqui você certamente já sabia. Ele agora quer revelar as 4 coisas que a pessoa que está sofrendo com portas fechadas, sofrendo com prejuízos, sofrendo com doenças, Ele quer revelar as 4 coisas que a pessoa deve fazer para transformar a sua realidade, para mudar a sua vida, para mudar a situação ainda que ela pareça imutável. 4 coisas que você tem que ouvir atentamente. Ouvir atentamente não é só escutar, não, é ouvir e obedecer. Quem está disposto ou disposta a ouvir e obedecer, levante a mão. Então vamos voltar lá para o 2º livro de Crônicas, capítulo 7. Agora o versículo 14. Você vê? No 13 Deus falou o que acontece. No 14 Ele revela as 4 coisas que podem colocar fim a tudo isso. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ele vai sarar em todos os sentidos. 4 coisas. Qual é a primeira revelação? Se o meu povo se humilhar. Se o meu povo que se chama pelo meu nome. Primeiro, você tem que ser de Cristo.
Porque o cristão, ele é chamado assim por causa do nome de Cristo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, essa é a primeira revelação. A pessoa não pode andar com soberba, bater no peito e dizer eu sou santo, os outros são pecadores, eu sou justo e os outros são injustos, eu estou sofrendo e não mereço, eu não sei o que eu fiz nessa vida para sofrer tanto, né? A pessoa cheia de justificativas, cheia de orgulho. A pessoa não reconhece as próprias misérias, não reconhece a fraqueza espiritual, não reconhece os próprios pecados, acha que porque não fuma, não bebe, não joga, não usa drogas, então acha que é o melhor do que os outros. Deus não gosta de orgulho. O orgulho faz Deus rejeitar as nossas orações. Sempre que uma pessoa for orgulhosa ou soberba, ela pode orar, e Deus vai rejeitar a situação e a oração dela. Vamos comigo na carta que Tiago escreveu, capítulo 4, versículo 6. Carta do apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 6, diz assim: Deus antes dá maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos, dá porém graça aos humildes. Se o meu povo se humilhar, esse é o primeiro requisito e a primeira revelação. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, Deus dá graça aos humildes, quer dizer, Deus dá favor, Ele se torna favorável aos humildes. Versículo 7: Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele vos exaltará. Eu não sei se você conseguiu fazer o link espiritual entre essa leitura que eu acabei de fazer aqui em Tiago, com o que Deus disse lá no segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14, que é exatamente a mesma coisa que foi escrita aqui no Novo Testamento. Veja o que Jesus disse, vamos lá, Lucas capítulo 14, versículo 11. Lucas 14, versículo 11. Portanto, Jesus falando, qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. Pessoa que fica dizendo, eu sou o bom, eu sou o santo, né? Eu sou demais, né? Qualquer que a si mesmo se exaltar, será humilhado. E aquele que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeiro, se humilhar. Quem quer se humilhar na presença de Deus? Deixar o orgulho de lado, ser humilde, não ficar olhando as pessoas e dizendo, se ela me vir chorando, pedindo perdão a Deus, o que ela vai pensar de mim? Então a pessoa é orgulhosa, ela não quer que as pessoas vejam a fraqueza dela. Se eu for lá na frente entregar a vida para Jesus, o que os meus parentes vão dizer? Ela é orgulhosa, ela não quer se humilhar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se não houver essa auto-humilhação, as outras revelações não acontecerão. Porque Deus faz a segunda revelação e diz assim, e orar. Se a pessoa não se humilha, ela é soberba. Deus resiste ao soberbo, não vai adiantar o soberbo orar a ele. Está compreendendo? Porque se você não se humilhar, a segunda revelação é inútil. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha só, se humilhar e orar. Se a pessoa não for humilde, não adianta ela orar. Deus resiste aos soberbos. Deus vai rejeitar a oração do orgulhoso, da orgulhosa. Segunda revelação, e orar com humildade.
Evangelho de Lucas, capítulo 18 agora. E Jesus contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre. Diga, orar sempre. E nunca desfalecer. Olha só. Dizendo, havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo, ainda que não tema a Deus nem respeito aos homens, todavia como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça para que enfim não volte e me importune muito. E disse o Senhor Jesus, ouvi o que diz o injusto juiz, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Quer dizer que não adianta eu orar sem fé. Ficar repetindo uma oração, por exemplo, como a do Pai Nosso 100 vezes, 200 vezes, qualquer outra oração, fazendo repetitivamente sem fé, mecanicamente. Se o meu povo se humilhar e orar, tem que orar crendo, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E tem que perseverar em oração com humildade. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 14. Jesus já tinha subido aos céus. Todos os discípulos e a família de Jesus, escuta, Jesus tinha ido embora. Toda a família de Jesus, todos os discípulos de Jesus, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. A Maria podia falar assim, eu não vou orar, eu sou a mãe de Jesus, eu não preciso orar, meu filho é Deus, meu filho ressuscitou, eu que gerei Jesus, eu fui cheia do Espírito Santo, eu recebi a visita do anjo, eu sou uma mulher que tem vida com Deus, eu não preciso nem orar. E os irmãos de Jesus poderiam dizer, para que eu vou orar? Eu sou irmão de Jesus, ele era meu irmão mais velho. Eu sou o Tiago, aquele que escreveu a carta que nós lemos agora há pouco, ele é irmão de Jesus. Para que eu vou orar? Eu sou irmão de Jesus, eu tenho prestígio. Eu sou da família de Jesus. Nós temos a mesma mãe. Eu estou ali, com ele, quase igual a ele. E Jesus tinha outros irmãos. Eles podiam dizer, não, nós vamos ficar aqui enquanto vocês oram. Vou reler o versículo 14. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas. Não era apenas oração, era com choro, era com humildade, era com súplicas mesmo. Sabe aquele pedido choroso? Suplicando, com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Então, orar e ser humilde. Terceira revelação de Deus para mudar a sua vida. Você tem que colocar isso em prática, é a terceira revelação. Deus diz, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, é o quê? E buscar a minha face. Atenção, olha aqui, não é interessante? Se eu estou orando, eu já não estou buscando? Não é isso que você deduz? Se o meu povo que se chama pelo meu nome, olha só, se humilhar e orar e buscar a minha face, se eu estou orando, eu já não estou buscando a face dele? O que Deus está falando? Ele está dizendo, me buscar aonde eu me apresento, e buscar aonde eu estou. Onde é que Deus está? Deus está na casa dele, onde tem 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome. Vamos aqui em Mateus capítulo 18, versículo 20. Preste atenção, eu quero que você aprenda essas 4 revelações. Sua vida vai mudar. Pode acreditar se você colocar isso em prática. Mateus capítulo 18, versículo 20. Jesus disse,
porque onde estiverem dois ou três apenas, reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Quem crê que o Senhor está aqui? Se o meu povo se humilhar e orar e buscar a minha face. Tem que buscar. Atos dos Apóstolos, capítulo 4 agora, versículo 31. O povo estava lá orando, buscando a face do Senhor. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Buscar ao Senhor é estar aonde o povo de Deus está reunido. E tendo eles orado, eles estão orando, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo. Todos, diga eu também. E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, buscar, vai lá em Isaías agora, Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Eu busco ao Senhor e eu o invoco, quer dizer, eu oro, eu estou orando e buscando. Quem está entendendo a diferença? São coisas distintas. Eu me humilho, eu oro e eu busco ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Enquanto se pode achar, muito breve não vai poder se achar mais. Diga, eu sou bem-aventurado porque estou aqui. Eu estou buscando o Senhor. Vai chegar um dia que não será mais possível buscar ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Diga, Ele está aqui perto de mim. Então a pessoa, ela está ali, se humilhando, orando e buscando. E qual é a quarta revelação? Deus falou: e se o meu povo se converter dos seus maus caminhos? Se converter. Eu tenho que me humilhar, tenho que orar, tenho que buscar, mas eu tenho que provar para Deus que eu me converti, que eu não estou aqui só fazendo uma campanha de oração, não. 7 domingos, 7 quartas, estou vindo só para cumprir uma obrigação. Eu estou aqui porque eu me converti de verdade. Eu estou aqui porque eu me converti ao verdadeiro Deus. Você entende isso? E se converter dos seus maus caminhos, quer dizer que quando a pessoa sai daqui, lá fora ela não vai para os maus caminhos outra vez. Alguém pode até ter uma recaída, mas ela volta correndo para o bom caminho. A pessoa lá fora pode até dar uma vacilada, não vigiou, errou, né? Mas ela cai em si e diz: eu tenho que pedir perdão a Deus, eu tenho que me humilhar na presença dEle, eu tenho que orar e eu tenho que buscá-lo, porque eu me converti dos meus maus caminhos. Eu não quero mais beber, eu não quero mais usar drogas, eu não quero mais jogar, eu não quero mais fazer coisas erradas. Eu não quero mais o caminho das trevas, porque eu me converti de verdade. E Deus que vem em secreto, Ele tem que observar a pessoa e realmente confirmar que ela se converteu. Então aqui mesmo em Isaías capítulo 55, vê o versículo 7 agora. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Deus, quando vê a pessoa realmente convertida, Ele perdoa. Se a pessoa está da boca para fora só, não vai ter resultado. Mas Deus vê a pessoa ali se humilhando, orando, buscando, não é com súplicas.
e dando provas de arrependimento, que se converteu de verdade, então Deus perdoa os seus pecados. Ele é grandioso em perdoar. Aqui em Isaías ainda, vai comigo no capítulo 1, versículo 16. Olha só. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Deus, Ele vê as coisas, minha gente. Você acha que Deus não vê as coisas erradas? Ele vê. É triste Ele ver. Ele diz, tire a maldade de vossos atos diante dos meus olhos, e cessai de fazer mal. Aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. O que Deus falou? Se você fizer essas 4 coisas, eu ouvirei dos céus, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você comerá o melhor desta terra, se quiserdes e ouvirdes. Se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos meus olhos. Olha aí, olha o que Deus está dizendo. Ele observa as coisas. Agora vai em Jeremias, já estou terminando, viu? Capítulo 3, versículo 14. Jeremias capítulo 3, versículo 14. Olha o que Deus diz. Convertei-vos, ó filhos rebeldes. Até para dar uma bronca Deus é elegante. Porque chamar de filho é tão bom, né? Convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu vos desposarei e vos tomarei, a um de uma cidade e a 2 de uma geração, e vos levarei a Sião. Está falando da vida futura. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Pessoa para ter a vida abençoada. Ó, primeiro, as portas se abrirem, todos os caminhos se abrirem para você. Cessar todo tipo de prejuízo na sua vida. Sarar de todas as enfermidades. A pessoa tem que praticar estas 4 coisas, que é o próprio Deus que está falando. Entenda isso. Se eu fechar os céus, se eu enviar os gafanhotos para que consuma a terra, e se eu mandar a peste, logo em seguida ele diz, quer se livrar, se o meu povo, você tem que ser do povo de Deus. Isso tem que ser de papel passado, viu? Ser do povo dele tem que ser de papel passado, com registro no céu. Quando você entrega a sua vida para Jesus e o recebe como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, o teu nome é escrito no livro da vida do Cordeiro, lá no cartório do céu. Ó, se o meu povo que se chama pelo meu nome, você tendo o seu nome registrado no céu, você passa a ser um cristão de verdade, e não um cristão nominal. Porque tem gente que diz que é cristão, mas não é coisa nenhuma. Ser cristão é ser de Cristo. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, primeira coisa, se humilhar. Vamos ficar todos de pé. Vamos ficar todos de pé. Se humilhar. Olha só. E orar. E buscar a minha face. E se converter dos seus maus caminhos. Ó, se o meu povo fizer essas 4 coisas, atenção, simples, não é? Se o meu povo fizer essas 4 coisas, é o próprio Deus dizendo, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados
e sararei a sua terra. Simples assim, fácil assim. Por isso agora, eu quero primeiramente chamar você para ser de Cristo, para ser cristão de verdade. Primeiro eu quero chamar você para ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Só quem recebe Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador é que tem o seu nome incluído no livro da vida. Então eu pergunto aqui, quem quer ser cristão de verdade e ter o seu nome escrito no céu, ergue a mão direita bem alto. Oh glória! Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente comigo. E eu vou ficar de joelhos te esperando. Eu estou ajoelhado te esperando. E vamos aplaudir ao Senhor Jesus por cada vida que está chegando. Ó, se ajoelhar é se humilhar. Se ajoelhar é se humilhar, minha gente. Olha quanta gente que está vindo. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Agora você vai poder dizer: eu sou de Cristo. O meu nome está escrito no céu. O meu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Eu tenho provas. Deixa eu aproveitar e chamar todos os filhos pródigos e filhas pródigas e todos que estão sem igreja, porque você vai ter que buscar mais ao Senhor agora. Vai ter que orar mais e buscar mais ao Senhor. Todos que estão sem igreja, não preciso de igreja. Olha aqui, você está furando no terceiro requisito. Você não vai à igreja nenhuma. Você não é membro de igreja nenhuma. Você às vezes vai em alguma igreja. Nós estamos falando de você fazer parte do corpo de Cristo, de ter compromisso com a igreja de Cristo, com o corpo de Cristo. Então, filho pródigo, filha pródiga, vem aqui para frente. O Pai vai te receber de braços abertos. Venha, venha. Você tem que buscar o Senhor agora, filho pródigo. Acabou a moleza. Acabou o teu passeio aí no mundo. Agora você vai começar a buscar ao Senhor para valer. E se converter dos seus maus caminhos. Posso dizer uma coisa para todos vocês aqui? Dessa palavra nem eu escapo. Todos nós aqui precisamos nos converter. Os pastores, os obreiros, os músicos, a membresia, todos. Por que a gente precisa se converter? Porque nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos nos conformar com as coisas erradas que dizem que são certas e fazer parte delas. A gente não pode mais ter um caminho dividido, um pé na igreja e um pé no mundo. Tem que se converter. Inclusive quem já é membro da Paz e Vida tem que se converter. Pastor, eu sou até batizado. Pois é, mas eu estou me convertendo desde o primeiro dia em que entreguei a vida para Jesus. Aliás, a primeira pessoa para quem eu prego todo dia e toda madrugada sou eu mesmo. Todo dia eu tenho que me converter. Todo dia eu tenho que me corrigir. Todo dia eu tenho que melhorar. E quando eu começo a me analisar, eu penso assim: estou muito longe ainda do meu modelo, que é Jesus Cristo. Quando eu olho para Jesus, eu vejo como estou longe dele. Eu tenho que me converter, tenho que aprender a perdoar, tenho que aprender a ser humilde, tenho que aprender a buscá-lo mais, tenho que aprender a ter compromisso com ele. Não é porque você tem muitos anos que está na igreja que você não precisa mais se converter. Você tem que se converter. Ó, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Se humilhar é se ajoelhar, que nem nós estamos fazendo aqui. Você pode se ajoelhar aí mesmo onde você está.
Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, buscar mais do que 7 domingos, mais do que 7 quartas-feiras, buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, se arrepender, pedir perdão, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Por que você não se ajoelha também? Quando você se ajoelha, você está se humilhando na presença de Deus. E se você não quiser se ajoelhar hoje, eu tenho uma notícia para você, que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se ajoelhe enquanto Ele está perto, busque ao Senhor enquanto Ele está perto, invocai-o enquanto está perto. O Senhor está aqui, e você que veio para frente, e todos que estão à distância, assistindo pela TV, pela internet, ouvindo pela rádio, quer entregar a vida para Jesus, faça essas 4 coisas. Se ajoelha aí ao lado do teu rádio, ou ao lado do teu televisor ou computador, se humilha diante do teu Deus, ora na sua presença, busca a sua face e se converta dos seus maus caminhos. Deus está te vendo, é isso que Ele quer ver. Deus quer ver sinceridade no teu gesto. Os olhos de Deus estão em toda a terra, Deus vê todas as coisas. E o que Ele quer ver agora no teu coração é arrependimento sincero. Então você que veio aqui para frente, que está de joelhos aqui diante do altar da sede da Paz e Vida em São Paulo, Brasil, e todos que estão à distância, de joelhos, coloque a mão direita sobre o coração. Você que está em trânsito, está dirigindo, ou está dentro de uma condução, e não tem como se ajoelhar, coloque a mão direita sobre o teu coração. E todos com a mão direita sobre o coração, orem assim comigo: meu Deus e meu Pai, o Senhor disse que se eu ouvir atentamente a Tua voz e fizer o que é reto diante dos Teus olhos, e se eu me humilhar, se eu orar, se eu Te buscar, e se eu me converter dos meus maus caminhos, então o Senhor ouvirá do céu a minha oração, perdoará os meus pecados e também sarará a minha vida. Então, meu Deus, eis-me aqui agora, de joelhos, me humilhando e pedindo perdão, buscando a Tua face, neste santo lugar. Agora, meu Deus, ouve a minha oração, e perdoa os meus pecados, e escreve o meu nome no livro da vida, e me dá agora, junto com o perdão, a certeza da minha salvação, me dá a certeza de que o meu nome está escrito no céu, e que eu me chamo pelo Teu nome. Por isso, meu Deus, faz a obra agora, e me dá também o Teu Espírito Santo, para me ajudar nesta caminhada, por Jesus Cristo, o meu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador, para todos sempre. Amém. Grande decisão, decisão sábia, decisão acertada. Você tomou a melhor escolha, você fez a melhor escolha da sua vida, recebendo o Senhor Jesus como seu único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. Parabéns! Nós queremos te ajudar a partir de agora, estamos aqui para te acolher, estamos de braços abertos para
ajudar você nessa sua nova história. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à comunidade cristã Paz e Vida. Você também, filho pródigo, filha pródiga, que estava afastado, afastada de Jesus, arrependeu-se, percebeu que sem Jesus não dá e voltou para os braços do Pai. Seja bem-vindo à Paz e Vida você também, viu? Você precisa agora confirmar que o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Você não pode deixar apagar esta chama, este calor, esta presença do Espírito Santo. Você precisa ter a certeza da salvação. Então, esteja conosco quarta-feira num encontro de Paz e Vida para confirmar a decisão que você tomou agora, para ter certeza da salvação, para provar a Deus a sua decisão. Quarta-feira na Paz e Vida mais próxima de você, às 9 horas da manhã, 3 da tarde ou 7 da noite. Para você encontrar o endereço da Paz e Vida aí pertinho da sua casa, por favor, acesse o site www.pazevida.org.br. Venha todos nós, o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus, esperamos por você. Se você se sente sem ânimo, triste, vazio e sem vontade de viver, deixe o Espírito Santo encher todo o seu ser. Participe nesta quarta-feira, às 9 da manhã, às 3 da tarde ou às 7 da noite. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br ou em nossa sede, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, pertinho do metrô Portuguesa Tietê, com amplo estacionamento gratuito. Venha ser cheio do Espírito Santo na Paz e Vida. Paz e Vida. Muita gente reclama das situações, das necessidades, da falta de dinheiro, mas poucos se dedicam em conhecer qual o segredo, qual é a chave que destrava e libera a verdadeira prosperidade. A bênção que acrescenta e afasta o sofrimento. Você quer aprender sobre isso? Então preste atenção agora que João-Ribe Palharim vai te ensinar um fundamento, um princípio de prosperidade que vai reconfigurar a sua realidade financeira e profissional. Preste atenção, aprenda e tome posse. Disse Jesus: o que eu vos digo aos ouvidos, pregai-o sobre os telhados. 2 pequenos sitiantes eram vizinhos e passavam por grandes dificuldades. Faltava de tudo. Era uma vida muito difícil. Mas um dia, passou por aquelas bandas um homem muito rico. Ele tinha o aspecto de um rei, um porte elegante, altivo, nobre e ao mesmo tempo acessível e humilde. E aquele homem muito rico chamou os 2 sitiantes pobres e deu para cada um saco com 100 espigas de milhos. Olha só. E para cada sitiante, o homem rico disse: eu sei que vocês passam por grandes dificuldades e falta de tudo. Mas se vocês fizerem o que eu vou mandar, então vocês irão prosperar. Dentro de cada um destes sacos tem 100 espigas de milhos. Cada espiga tem, em média, 700 grãos. Então vocês levem estes sacos para suas casas e a primeira coisa, antes de tudo, separem 10 espigas de milhos das melhores como dízimo e 10 espigas de milho como oferta alçada e deem para Deus. Em seguida, do que restou, separem mais 10 espigas de milhos com os melhores grãos. Debulhem essas 10 espigas. E estes grãos vocês deverão semear 3 grãos em cada cova. Vocês vão fazer isso e em 3 meses haverá uma colheita. E com aquilo que sobrou, vocês e suas famílias irão comer com moderação,
fazendo uma sopinha, não é? Fazendo um caldinho, fazendo um angu, fazendo pamonha, fazendo polenta, mas economizando, porque vocês vão viver destes 70% que restaram, de 70 espigas. E plantem, trabalhem, porque em 90 dias a colheita será muito farta. Aí os dois sitiantes, empolgados, disseram para aquele homem rico que parecia um rei: está bem, vamos fazer isso. E cada um pegou o seu saco com 100 espigas e foi para o seu sítio. O primeiro sitiante, quando chegou em casa, a esposa ficou feliz: marido, você trouxe comida, estamos com fome. Aí ele disse: calma, mulher, um homem rico me deu este saco com 100 espigas. Ele mandou primeiramente a gente separar as 10 melhores espigas como dízimo e separar mais 10 melhores espigas como oferta alçada e dar para Deus. Depois ele mandou a gente separar mais 10 espigas com os melhores grãos, debulhar e separar, porque isso nós temos que plantar no nosso sítio. As crianças vão ajudar, todo mundo vai trabalhar e nós vamos plantar. Ele mandou colocar 3 sementes em cada cova. E estas 70 espigas que restaram é para o nosso sustento. Então, mulher, temos de economizar. Vamos tomar uma sopinha, vamos comer um angu, uma polenta, mas com parcimônia, com moderação, porque isso tem que durar até a colheita, cerca de 90 dias, o homem falou. Ah, está bem, marido, vamos fazer do jeito que ele mandou. E assim eles fizeram. Mas o outro sitiante, o vizinho, quando chegou em casa, a mulher também ficou muito contente. Marido, você trouxe comida! E ele contou tudo o que tinha acontecido. Mas a mulher falou assim: peraí, são apenas 100 espigas. Nós vamos pegar 20 e encher barriga de pastor? De jeito nenhum. A nossa barriga que está vazia, homem. Vamos fazer assim, vamos separar as 10 espigas, debulhar para a gente plantar no nosso sítio. Mas o restante é para a gente comer. Nós estamos precisando. E o homem se deixou envolver naquela conversa e não fez o que tinha sido mandado. 3 meses depois, os pés de milho estavam já crescidos e as espigas estavam saindo aqueles cabelinhos amarelinhos, não é? Era a época da colheita. O primeiro sitiante, junto com a mulher e os 3 filhos, foram colher. E cada pé de milho tinha pelo menos 4 grandes espigas. E quando eles tiraram a palha, as espigas eram grandes e cheias de grãos. Cada espiga tinha cerca de 700 grãos. Aí eles colheram tudo aquilo com alegria e quando o sitiante contou, olha só, ele havia plantado 2.333 pés de milhos com cerca de 7.000 grãos e agora ele está colhendo 1.000 vezes mais. Ele colhe 7 milhões de grãos. Ele ficou muito feliz. Era muita fartura. Ele disse: mulher, agora nós temos grãos para comer, para plantar e até para investir em fertilizantes e comprar máquinas. De repente, vou precisar até contratar mais pessoas para me ajudarem. Ele ficou muito contente. Mas o outro sitiante, que não fez o que o homem rico mandou, quando ele foi no campo para colher, ele ficou decepcionado, porque os pés de milho eram mirradinhos, umas espigas magrinhas, e quando ele tirou a palha, era um sabugo mirrado, com poucos grãos e, para piorar, muitos bichinhos e carunchos. Ele falou: essa terra não presta, esse chão não vale nada, eu vou vender esse sítio. Aí ele ficou sabendo da colheita e foi lá perguntar para o vizinho. E ficou admirado que o vizinho tivesse colhido tanto. Ô vizinho, você colocou adubo aí? Você colocou fertilizante nos pés de milho?
E o vizinho, que colheu bastante, disse: não, eu só fiz aquilo que o homem rico nos mandou fazer. Aí o vizinho, que tinha fracassado na colheita, falou: sabe, compadre, eu vou vender o meu sítio. Infelizmente a minha terra não é boa, eu vou vender meu sítio, eu vou para a cidade, vou procurar um emprego, sei lá, posso ser ajudante de pedreiro, posso ser auxiliar de qualquer coisa, eu não vou mais ficar nesse fim de mundo, no meio desse mato, aqui nada prospera, aqui nada dá certo. Você não quer comprar o meu sítio, vizinho? Aí aquele que tinha colhido bastante falou: eu compro. E aí, olha só, ele dobrou a sua propriedade. Agora ele tinha o dobro de terras para plantar. Agora ele tinha milhões de sementes, grãos para comer, grãos para vender e até para investir em maquinários. Eu quero te explicar essa história. Os dois sitiantes representam os dois tipos de pessoas que há no mundo. Pessoas que estão precisando, mas um que faz aquilo que é mandado e o outro que não faz o que é mandado. Os dois sitiantes representam a população do Brasil, que está sempre precisando, quer mudar de vida, mas metade não acredita e não faz o que precisa ser feito. As 3 sementes plantadas em cada cova representam a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. E o homem rico desta ilustração que eu te contei representa o nosso Senhor Jesus. Ele se compadece das suas necessidades e ele te diz o que é que você tem que fazer para prosperar. Tudo o que você tem que fazer é acreditar e fazer. Muita gente sabe que o santo dízimo é do Senhor, mas não devolve. Fala: o quê? Vou encher barriga de pastor? Imagina, eu preciso desse dinheiro, não vou dar não. Muita gente até faz oferta, mas não é uma oferta alçada. A oferta alçada ela é igual ou superior ao santo dízimo. E é sempre do melhor, não é do pior não. E outro detalhe, hein? Antes de plantar, antes de comer, antes de qualquer coisa, separar a santa parte de Deus. A palavra diz assim no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 18. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque Ele é o que te dá forças para adquirires riquezas. Você não faz o que Deus manda? E aí fica reclamando, né? Amaldiçoando o seu emprego, amaldiçoando o seu trabalho, né? Culpando os outros, quando a falha está em você. Aquele sitiante que fracassou, o problema não era a terra, o problema era ele. O problema não é a crise do nosso país, não é a pandemia, não é nada disso não. O problema é que você não obedece à palavra de Deus. Você não semeia, você não planta. Eu tenho ensinado que a oferta é uma semente. E a semente tem o poder de multiplicar e produzir aquilo que você está semeando. Se você não semeia nada, não vai colher nada. Se você semeia pouco, vai colher pouco. Se você semeia com fartura, vai colher com fartura. A palavra também ensina que nós devemos dar o santo dízimo de todas as nossas sementes. E a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, versículo 7, mostra que a semente é a contribuição, não é o grão, não. É a oferta, é o santo dízimo. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza nem por necessidade, porque Deus, o homem rico, ama quem dá com alegria. Então, separe primeiramente o santo dízimo. Separe a oferta alçada e semeie no reino de Deus. É o campo mais fértil que existe e você vai colher até 1000 vezes mais. Deus vai te aumentar até 1000 vezes mais. Você não faz e fica reclamando da vida, do emprego, da carreira, da crise, do governo, etc. Faça a tua parte e Deus vai te fazer prosperar. O agricultor ele espera com paciência o fruto. Você também vai ver o fruto do seu trabalho e da sua fidelidade. Pegue a sua oferta alçada, pegue o santo dízimo, a melhor semente e deposite nesta conta do Banco Bradesco.
Agência 1074. Conta corrente 7733, dígito 0. Faça a sua semeadura agora mesmo. Faça o que está sendo ensinado e você vai ver se Deus vai te multiplicar ou não. Aí encaminhe o recibo da sua doação para 11 9 7737 7677. E esses 2 e-books vão entrar aí no seu celular. Pegue esse preto e branco que é para colorir, imprima na sua impressora caseira e dê as folhas para a sua criança com uma caixa de lápis de cor e ela vai passar horas se divertindo e aprendendo a palavra de Deus. É a nossa maneira de dizer muito obrigado pela sua doação, muito obrigado por nos ajudar. Então, tá bom assim? Olha lá, esses 2 e-books vão entrar de graça aí no seu WhatsApp. E olha só, muito obrigado, viu? Muito obrigado por nos ajudar a fazer a obra de Deus. É por isso que o Senhor vai te prosperar. Creia nisso e faça. Não fique só na intenção, não, porque a fé sem obras é morta. Deus abençoe a sua vida. Pregadores do Telhado, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um artigo publicado pela revista Super Interessante, intitulado A Ciência da Fé, afirma que finalmente a ciência se curvou aos fatos e que dezenas de estudos mostram que a fé traz felicidade, longevidade e não deixa dúvidas. A fé pode curar. Neste artigo, a revista científica informa que diversos estudos e pesquisas têm sido realizadas por hospitais brasileiros em parceria com universidades nos Estados Unidos para mensurar os benefícios biológicos da fé. E hoje, as principais faculdades de medicina americanas dedicam uma disciplina exclusiva a este assunto. E cada vez mais pessoas estão buscando em Deus a cura de doenças que a medicina não compreende e não pode curar. Nós, na Paz e Vida, observamos isso acontecer com frequência. Na Paz e Vida, nós não precisamos de um estudo americano para comprovar isso. Isso é para os céticos, para aqueles que não creem, para os ateus, porque nós cremos nas palavras de Jesus, que disse: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E é por isso, é por causa das palavras de Jesus, que nossa amiga Dona Dulce Maia foi curada através do poder da fé, através do poder da oração. Acompanhe comigo. Testemunhos de Paz e Vida. Como é seu nome completo? Dulce Maia Schultz. O que estava acontecendo? Pastor, eu tenho um neto, ele agora está com 16 anos. Ele, quando teve 10 anos, ele teve câncer no braço. Fez 44 quimioterapia, ficou bem mal. O senhor esteve aqui, aí eu dei a foto para o senhor, o senhor passou a mão na foto dele e já vai fazer 1 ano e ele está curado, em nome de Jesus. E eu também, pastor, eu tive câncer 2 vezes no seio. Dulce, você teve 2 vezes câncer no seio. 2 vezes, e estou curado em nome de Jesus. Como é que aconteceu essa cura? Jesus Desapareceu o câncer? desapareceu. E o câncer quis voltar, Jesus mandou embora de novo. Foi embora, graças a Deus, pastor. Você está feliz, Dulce? Muito feliz. E a cura do Breno também? Ele que me trouxe para cá. Foi o Breno que te trouxe? O Breno, nós escutava o rádio e aí ele falou, vamos, vó lá. Ele já veio aqui. Então olha aqui, eu vou profetizar que esse menino vai ser um pregador do Evangelho. Amém? Você disse que eu passei a mão na foto e ele foi curado de câncer à distância, né? Então estou passando a mão aqui na foto.
para dizer que ele vai ser um grande ganhador de almas para a glória de Deus. Amém? Essa aqui é a mãe dele. Eu abençoo a família também, aqui representada. Obrigado, Dulce. Vamos aplaudir mais ao nome de Jesus. Pelo poder da fé e pelo poder da oração, e em nome de Jesus, que nunca mentiu. E se Jesus disse que em seu nome nós colocaríamos as mãos nos doentes e os doentes seriam curados, é por isso que, por essa fé, nossa amiga Dulce foi sarada. É por isso que nós cremos, porque Jesus nunca mentiu e a palavra de Deus é verdadeira. Tanto é que está aí a prova, nossa amiga Dulce foi curada e o netinho dela também. E ela contou esta maravilhosa história direto da sede estadual da Paz e Vida do Paraná, Avenida Marechal Floriano Peixoto, número 8195, no Boqueirão, em Curitiba. Avenida Marechal Floriano Peixoto, número 8195, no Boqueirão, em Curitiba, Paraná. E olha só, você vai ver mais um caso bonito também, uma história maravilhosa e emocionante, porque você vai conhecer nossa amiga Angelina Rodrigues. Ela tinha lesões no coração. E aí então ela resolveu fazer uma campanha de oração na comunidade cristã Paz e Vida. E nas campanhas de oração, você recebe grandes bênçãos, porque você recebe muita oração. Você junta a sua fé, a fé de centenas de milhares de pessoas no Brasil que estão na comunidade cristã Paz e Vida no mesmo propósito. Então, a fé, em concordância, ela é multiplicada e o milagre acontece, como pôde comprovar nossa amiga Angelina, que é mais uma história aí, que compareceu na sede estadual da Paz e Vida do Paraná. Então, se você precisa de cura, venha à comunidade cristã Paz e Vida, junte a sua fé, a nossa fé, e em concordância vamos em busca do milagre. Vamos conhecer nossa amiga Angelina. Quando a fé entra em ação, o milagre acontece. Testemunho de Paz e Vida. Qual é seu nome completo? Angelina Rodrigues Caralpe. Angelina, o que estava acontecendo com você? Então, pastor, eu tive ameaça do infarto e o primeiro eletrocardiograma que foi realizado, ele estava muito feio. Aí eu, buscando no Senhor, o senhor sabe, eu sou diaconisa aqui, fazendo campanhas, comentando com os obreiros orando. Daí o médico pediu o segundo eletrocardiograma, diminuiu a lesão. Você chegou a ter uma lesão no coração? Sim, foi bem feio mesmo, o primeiro. Até o médico comentou comigo, com essa lesão eu não sei como é que você não está morta. E eu sei por que eu estava viva, porque eu creio no Senhor, Ele tem um propósito na minha vida, Aí o segundo melhorou. Aí ele pediu o terceiro, meses depois, e a gente firme na campanha. Aí, no terceiro, melhorou mais ainda. Aí a cardiologista falou assim, para a gente tirar toda a dúvida, porque foi um processo que foi melhorando. É uma coisa que você podia estar morta. Então, eu vou pedir que você faça uma sindimagem. Em sindimagem é um exame que a gente faz fotografias do coração. Em 3 dimensões, né? Exatamente. Ele é um exame radiativo, Então, eu fui fazer esse exame. Para a glória do Senhor, também eu ganhei esse exame de presente, que o valor dele é R$ 1.200. Fiz esse exame e, para honra e glória do Senhor, eu não tenho mais nada de lesão no coração. Desapareceu? Desapareceu, totalmente curada. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Aí, junto com esse exame, os médicos pediram exames de sangue, todos, porque eu sou bem fortinha,
Então, eles, vamos fazer, né? Porque vamos ver o que tem. Eu falei, pode fazer todos os exames, eu não tenho nada. Eu, quando vou fazer meus exames de sangue, eu não me preocupo. Eu só vou dizer, eu vou fazer porque tem que fazer, mas o resultado é bom para mim, eu não tenho nada. Glória a Deus. Aí, esse médico que deu esse laudo, né, o último laudo, ele olhava assim nos meus exames de sangue, olhava para mim e dizia assim, que bênção que é teu sangue, que bênção da tua saúde. O teu exame de colesterol bom, ele é 50% melhor que o bom. 50%, olha aí, é a bênção de servir ao médico dos médicos. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Parabéns. Amém. Comunidade Cristã Paz e Vida. Um milagre espera por você. Olha, fazendo uma campanha de oração, buscando a Deus nos encontros de paz e vida, você vai aprender segredos de oração, para que a sua oração seja ouvida e atendida por Deus. Ou seja, você vai aprender a interagir com o céu para resolver o seu problema. Qual é o seu problema? É uma doença grave, é uma doença psicológica, é um trauma, uma ferida emocional, ou é uma doença física, ou nem é com você, é com alguém muito importante, alguém que você ama. Qual é o seu problema? Venha buscar em Deus a cura desta doença. Venha buscar conosco na comunidade cristã Paz e Vida a bênção e o milagre que você tanto necessita. E se você for do Paraná, faça como a nossa amiga Angelina, que é lá de Curitiba e compareceu na sede estadual da Paz e Vida do Paraná, Avenida Marechal Floriano Peixoto, número 8195, no Boqueirão, em Curitiba. Mas tem outras unidades da Paz e Vida no Brasil, no país inteiro, tá bom? Para você encontrar o endereço que melhor te atende, por favor, acesse o site www.pazevida.org.br e lá você vai encontrar no menu Endereços, todos os endereços e a Paz e Vida mais próxima de você. E agora eu quero compartilhar com você mais uma linda história, uma história de cura da nossa amiga Dona Maria Ângela. Ela foi internada com uma doença que poderia ter causado a morte. Numa primeira fase, ela quase morreu, mas foi curada pelo poder da fé. E depois ela tinha que ainda continuar usando uma bolsa de colostomia. E ela não aceitava a situação. A fé da nossa amiga Maria Ângela foi tão grande que ela foi curada e não precisou mais usar aquela bolsa. A fé dela foi tão fortalecida nos encontros de paz e vida e em campanha de oração que ela foi completamente curada ao ponto de a equipe médica se espantar e atestar: você é um milagre. Que fé é essa? Que Deus é esse? A equipe médica se rendeu ao poder da fé. Vamos conhecer a história da nossa amiga Maria Ângela. Quando a fé entra em ação, o milagre acontece. Testemunho de paz e vida. Como é seu nome completo? Maria Ângela. Maria Ângela, o que estava acontecendo? Pastor, eu passei um processo muito assim de doença. O meu intestino estourou. Aí eu fiz uma cirurgia de emergência. E o médico me deu 8 horas de vida. Como é que é esse negócio de estourar o intestino? Como? Eu tive uma diverticulite. Sim. E ela estourou. Aí espalha tudo e a infecção generaliza. Eu tive infecção generalizada. O Tancredo Neves morreu disso. Isso que o médico me falou. É. Aí ele me deu 8 horas de vida só. Aí o médico falou 8 horas de vida, mas foi assim na tua cara, falou? Falou para minhas famílias, porque eu estava entubada, eu estava num estado deplorável. Aí ele falou para mim... A tua filha estava lá no hospital nesse dia? Como é o nome dela? Renata. A Renata estava no hospital, a senhora entubada, a família triste, né? Se desesperaram, né? Todo mundo se desesperou.
E você estava lá na recepção na hora que o médico falou, chamou a família? O que o médico falou? Como é que foi? Falou que ela estava num estado muito grave, porque tinha estourado, tinha infeccionado, e eles tinham dado 8 horas de vida para ela. Como é que vocês receberam essa notícia? Nossa, a gente chorou muito. Foi muito difícil. E aí, hein, me conta, e aí? Foi melhor. Aí eu lembro que eu tinha consciência, e quando eu recordei a minha consciência, assim, só em pensamento, falava: Senhor, me dê mais uns tempos de vida, eu não quero morrer assim. Aí eu lembro que na madrugada, estava tudo escuro dentro da UTI, eu percebi que entrou uma pessoa, olhou assim para mim e falou assim: mulher, Jesus te ama muito. Falou isso? Falou isso. Quando falou isso, aí eu comecei a melhorar, eu comecei a melhorar. Aí no dia que eu saí da UTI, o médico chegou para mim e falou: eu sou médico, mas para mim você é um milagre. Viva o resto da vida que você tem para viver. Aí depois veio a segunda parte. Como é que foi? A segunda parte eu usei uma bolsa de colostomia. Sei. Aí eu não aceitava. E Você usou aquela bolsa de colostomia? eu tive na Lapa e conversei com o senhor, não sei se o senhor lembra. Você estava com a bolsa lá, e aí, você pediu oração? É, pedi oração, o senhor fez oração. Aí eu lembro que ela estava comigo lá. Aí chamaram toda a minha família de novo, os médicos, a equipe. A senhora tem certeza daquilo que a senhora quer? Eu falei: tenho, doutor, porque Jesus Cristo já me curou. Aí eu lembro... Muita fé sua mãe, né? Eu falei: minha filha, Cristo não vai me deixar envergonhado perante vocês. Eles não vai me deixar envergonhado. Como é que a médica falou? Falou de todos os riscos que poderiam acontecer na cirurgia, mas disse que ela foi firme e ela quis ir até o final. E aí a médica voltou e foi tirar a bolsa. Aí foi. Quando eu estava dentro ainda da sala da UTI, lá, ela olhou assim para mim, me bateu. Sua cirurgia foi um sucesso. Ô, glória! Nem na eu falei: doutor, eu não falei para o senhor que Cristo já tinha me curado? Nem na UTI eu fiquei. Nem na UTI foi? Não fui mais. Quando eu saí do hospital 2 dias, quando eu voltei para fazer a reavaliação, veio a equipe toda do médico. Falou assim: isso que é fé e isso é Deus. Eu falei: é, doutor, é Deus. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. E hoje, graças a Deus, eu estou livre. Eu agradeço a Deus por tudo isso que Ele fez comigo. E hoje ela é evangélica, minha outra filha... Se converteu? Você viu a fé da sua mãe e falou: eu quero esse Deus? Sim, com certeza. Pastor, então eu agradeço a Deus por tudo que Ele tem feito na minha vida. Glórias a Deus. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Parabéns. Grande é a tua fé. Grande é a tua fé. Comunidade Cristã Paz e Vida. Um milagre espera por você. É isso aí. Maria Ângela também recebeu saúde perfeita para espanto da equipe médica. E você quer também surpreender a família, surpreender os médicos e todos aqueles que estavam dizendo que, infelizmente, a situação é irreversível? Você quer uma cura, você quer uma bênção, um milagre para você ou para alguém da sua família? Então, compareça nesta quarta-feira na Comunidade Cristã Paz e Vida. Dona Maria Ângela compareceu na sede nacional. Deixa eu compartilhar desde já o endereço: Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, em Santana, São Paulo. Mas tem Paz e Vida em todo o Brasil. Para endereços, acesse o site www.pazevida.org.br e venha nesta quarta-feira às 9 horas da manhã, 3 da tarde ou 7 horas da noite buscar o seu milagre. Todos nós e o Senhor Jesus esperamos por você. Se você se sente sem ânimo, triste, vazio e sem vontade de viver, deixe o Espírito Santo encher todo o seu ser. Participe nesta quarta-feira, às 9 da manhã, às 3 da tarde ou às 7 da noite. Para endereços, acesse o site pazevida.org.br ou em nossa sede, Avenida Cruzeiro do Sul, 1965, pertinho do metrô Portuguesa Tietê,
com amplo estacionamento gratuito. Venha ser cheio do Espírito Santo na Paz e Vida. Paz e Vida. Bom, chegamos ao encerramento do programa Mensagens de Paz e Vida de hoje. Eu tenho convicção, certeza absoluta de que Deus falou com você, principalmente se você está conosco do início até o finalzinho. Mas Deus reservou uma bênção, a bênção sacerdotal para o final do programa. Então, com fé, faça assim com suas mãos e tome posse. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Obrigado pela companhia. Amanhã estaremos de volta aqui na Gazeta às 11 da noite. Então, até a próxima. Deus te abençoe. Tchau.